Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Condomínio. E o papo de hoje é sobre um conceito importantíssimo do nosso direito, que mexe com a vida de todo mundo, mas que, vamos combinar, nem sempre a gente entende direito: a função social da propriedade. Bora entender de uma vez por todas o que isso significa, porque vai muito além daquele papel da escritura do imóvel. E para começar, já lanço uma pergunta que pode soar meio estranha. Aquilo que é seu, sua casa, seu terreno, é só seu mesmo? Pois é, a resposta segundo a nossa Constituição não é um simples sim, é um pouco mais complexa. E é justamente essa complexidade que a gente vai desvendar agora. Então, vamos lá, começando pelo começo, pelo básico. A primeira parte da nossa conversa é sobre aquilo que todo mundo já conhece e valoriza: a propriedade como um direito que está garantido por lei. E olha, sobre isso não tem nem o que discutir. A nossa Constituição Federal, lá de 1988, é super clara. O artigo 5º, inciso 22, coloca o direito de propriedade como uma garantia fundamental. É um dos pilares que dá segurança e autonomia para todo mundo. Mas, como em toda boa história, sempre tem uma virada, né? Agora a gente vai para o outro lado da moeda, para o conceito que dá nome ao nosso papo de hoje, a tal da função social. E é aqui que está o pulo do gato. Logo no inciso seguinte, o 23º, a Constituição vem e adiciona uma condição, uma regra do jogo. Tá, você tem direito à propriedade, mas ela precisa cumprir a sua função social. Isso muda tudo. Significa que ter algo não é um direito absoluto. Ele vem junto com uma responsabilidade com a coletividade. Mas que raios é essa função social? Bom, de forma bem simples, é um princípio que tenta equilibrar o prato do interesse individual com o prato do interesse de toda a sociedade. O jeito que você usa um bem não pode ser pensado só no seu umbigo, sabe? Ele tem que contribuir, ou pelo menos não atrapalhar, a vida e o bem-estar da comunidade que está ali em volta. Olha só que legal esse quadro, porque ele mostra essa dualidade de forma bem clara. De um lado da balança, a gente tem a garantia da posse, a segurança para o dono, a autonomia privada. Do outro lado, vem o contrapeso, a exigência de que aquilo traga um benefício social, que pense no bem-estar da comunidade e no interesse público. É um equilíbrio, né? Delicado, mas super necessário. E, pessoal, isso não é só uma ideia bonita no papel, não. O Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte máxima, já bateu o martelo e disse que a função social é um princípio que estrutura todo o nosso sistema de leis. Nessa decisão aí, a ADI 2213, ficou claro que essa é uma exigência da Constituição para todo mundo, sem exceção. Certo, a teoria a gente já pegou. Mas e na prática? Como que isso funciona no nosso dia a dia? Vamos agora ver como esse princípio se aplica de verdade, tanto nas cidades quanto lá no campo. Basicamente, a gente pode dividir a aplicação em duas grandes áreas. Nas cidades, a função social é colocada em prática por ferramentas como o Estatuto da Cidade e, principalmente, o plano diretor de cada município, que organizam como a cidade pode crescer. Já no campo, o mecanismo mais famoso é a reforma agrária, que busca dar um uso produtivo e justo para aquelas terras que estão paradas. Vamos focar um pouquinho no ambiente urbano, que é a realidade da maioria, né? O Estatuto da Cidade é a lei que traduz a função social para a vida na cidade. Primeiro, ele regula as políticas urbanas, sempre com o objetivo de buscar um crescimento equilibrado e o bem-estar das pessoas. E para isso, ele tem uma ferramenta poderosíssima, o Plano Diretor, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. É o Plano Diretor que vai dizer, por exemplo, que não pode construir uma fábrica barulhenta no meio de um bairro residencial. É ele que organiza a casa. E essa frase, de um jurista gigante, o José Afonso da Silva, resume isso de forma brilhante. Ele diz que o plano diretor é essencial para garantir que a cidade cresça de forma planejada, pensando no bem-estar de todo mundo que mora nela. Não é só um mapa, é um projeto de vida em comunidade. Ok, a gente já entendeu o que e o como. Mas agora vem a pergunta de ouro. Por quê? Por qual motivo a nossa Constituição decidiu fazer esse equilíbrio entre o direito individual e a responsabilidade social? De onde veio essa ideia? A resposta está lá no comecinho da Constituição, nos fundamentos, nos pilares da nossa República. Princípios como a cidadania e, olha só, principalmente a dignidade da pessoa humana. Isso mostra que o foco principal da nossa lei maior é o bem-estar das pessoas, da coletividade. Então, a função social não é uma regra que apareceu do nada. Ela é a ponte, a conexão perfeita entre o direito de ter algo só seu e esses valores maiores que a gente busca como país.
Ela existe para garantir que o seu direito de propriedade ajude, ou pelo menos não atrapalhe, a gente a construir uma sociedade mais justa e com mais solidariedade. E isso nos leva direto para os objetivos do Brasil, que estão lá no artigo 3º da Constituição. No final das contas, ferramentas como o plano diretor ou a reforma agrária são só isso, instrumentos para a gente alcançar essa meta maior, que é ter uma sociedade livre, justa e solidária para todo mundo. Então, para a gente fechar e ficar com essa pulga atrás da orelha, a propriedade deve ser vista só como um direito que a gente tem que defender com unhas e dentes? Ou ela é também uma responsabilidade que a gente exerce junto com a comunidade? Fica aí a pergunta para a gente refletir. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais Federais do Ensino, papo do condomínio, @gmail.com.